Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais reconfortantes que existem, o Salmo 121. É basicamente uma canção sobre confiança e proteção que viajantes cantavam há milhares de anos. E a mensagem dela, olha, continua poderosa até hoje. Essa é uma pergunta que em algum momento da vida todo mundo se faz, não é? Quando os problemas parecem gigantes, para onde a gente olha? É exatamente essa a questão que o salmista encara de frente. Para a gente sentir a força desse salmo, é preciso voltar no tempo, sabe? Entrar no contexto original. Ele faz parte de um grupo de canções chamado Cânticos de Ascensão. Eram músicas que os peregrinos cantavam enquanto subiam para Jerusalém. E essa jornada, gente, era tudo menos fácil. Naquela época, a segurança não era uma coisa garantida. Era uma necessidade urgente. Os perigos eram reais, constantes e podiam aparecer de qualquer lugar. Tenta imaginar o cenário. Umas trilhas de pedra, sabe, onde um passo em falso podia ser fatal, o calor do sol batendo na cabeça o dia todo, e quando a noite chegava, a escuridão total, escondendo ladrões, animais selvagens, o cansaço era enorme e a sensação de vulnerabilidade completa. É nesse ambiente que nasce essa canção de confiança. E é aqui que o poema começa de um jeito muito forte, com uma imagem que tem um duplo sentido: os montes. O peregrino olha para eles e faz uma pergunta que ecoa até hoje. Dá para sentir a tensão nesse verso. É muito real. O viajante está ali, cercado por aquelas montanhas gigantes. Elas são a fonte do perigo ou a fonte da esperança? A pergunta fica no ar, cheia de uma incerteza que a gente consegue sentir. Agora, o que é fascinante aqui é a complexidade dessa imagem. Os montes eram, literalmente, perigosos. Mas não era só isso. Eles também eram lugares onde se praticava idolatria, com altares para deuses pagãos. Então, olhar para os montes pedindo ajuda podia ser uma tentação espiritual. O salmista está se perguntando: a ajuda vem dessas forças da terra ou vem de algo muito maior? Depois daquela pergunta tensa, a resposta vem com uma força, uma clareza. É uma declaração de fé que resolve tudo. A direção do olhar muda completamente. Que virada de chave! A ajuda não está nos montes, mas vem daquele que fez os montes. O salmista para de olhar para os perigos e para as falsas seguranças e foca no poder absoluto do Criador de absolutamente tudo. Então, a lógica é a seguinte: se Deus criou o universo inteiro, cada montanha, cada vale, o sol, a lua, então tudo isso está sob o controle dele. Ajudar um simples peregrino não é uma tarefa difícil. Na verdade, é uma consequência natural de quem ele é. A partir daqui, o Salmo começa a descrever como é esse protetor. E a primeira característica é algo que o diferenciava de qualquer outro deus daquela época. Gente, essa afirmação era revolucionária. No mundo antigo, as pessoas acreditavam que os deuses podiam dormir, ficar de mau humor ou simplesmente se desinteressar. A ideia de ter um guardião sempre alerta, sempre de olho, isso trazia um conforto gigantesco. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Os deuses dos povos vizinhos, por exemplo, muitas vezes eram vistos como inativos durante certas estações, como a seca. Se alguém precisasse de ajuda, o deus podia estar, digamos, fora de serviço. Já o Deus de Israel não. Ele oferece uma vigilância que não para, 24 horas por dia. Ele nunca tira férias, nunca se distrai. E essa promessa de proteção vai só crescendo. Ela começa a cobrir não só a viagem em si, mas todos os aspectos da vida em todos os momentos. O salmista fala do sol e da lua. O sol era um perigo físico óbvio que causava insolação, desidratação. A lua, por outro lado, estava ligada a medos, a superstições, às ansiedades da noite. A mensagem é clara: a proteção de Deus cobre tanto os perigos reais quanto os medos que moram na nossa cabeça. Olha só a progressão da ideia. Começa com a proteção na viagem, depois se expande para cobrir o tempo todo, dia e noite, aí abrange todas as atividades da vida, o ir e vir do dia a dia, e por fim chega numa promessa que é eterna. E aqui é o clímax, a garantia final. Não é uma proteção temporária só para aquela peregrinação. É um cuidado que acompanha cada passo, cada saída de casa e cada volta, pela vida inteira. Esse ponto aqui é vital a gente entender. O Salmo não promete um caminho sem vales escuros, sem sol forte ou sem noites de medo. O que ele promete é que ninguém precisa passar por isso sozinho. É a promessa da presença protetora de Deus através dos problemas, e não a isenção deles. Isso traz a mensagem direto para os nossos dias. As nossas jornadas hoje são outras, né? Cheias de desafios no trabalho, na família, desafios emocionais, mas a pergunta e a resposta continuam as mesmas. A ideia de que existe um protetor que nunca dorme,
que guarda cada passo, agora e para sempre, de que forma isso pode mudar o jeito como encaramos os nossos próprios montes, fica aí a reflexão.